Prezado cidadão real, conforme tenho dito frequentemente, temos um calendário absolutamente diferente para este ano de 2018. Pelos diversos motivos que tenho apresentado aqui sempre na abertura das nossas edições inéditas. Entretanto, considerando que o programa que apresentamos na edição passada teve grande repercussão e mais, interesse da população por informações privilegiadas, por informações que realmente expliquem melhor o cenário, a convivência, a relação compulsória do usuário com a empresa local que presta serviços de transporte coletivo, estaremos nesta edição dando continuidade ao trato desta questão que é multidisciplinar, técnica e que realmente, por vezes, causa contrariedade e se torna, por esse motivo, polêmica. Portanto, entendendo a proposta do nosso programa, também de levar até você informação do seu interesse, estaremos, conforme disse, conversando mais uma vez com o ilustre diretor da Nova FAOL, Paulo Antônio Carrilho Valente, que, entendendo o momento, sobretudo agravado no decorrer da semana passada por questões no nosso meio, na nossa plataforma urbana, que causaram grandes congestionamentos no trânsito, estaremos retomando este entendimento para que você saiba melhor porque às vezes você não tem o devido atendimento que necessita, merece, precisa da empresa que oferece o transporte coletivo municipal. Portanto, trata-se de um programa em que vamos buscar, mais uma vez, a exemplo do que fizemos na edição passada, tentando esmiuçar, tentando detalhar, tentando entender a composição tarifária, que certamente será tratada num próximo programa. Desta vez, a temática se refere à imobilidade urbana, que afeta todos nós, que atinge todos, até porque esta imobilidade é extremamente democrática. Atinge motoristas de qualquer que sejam os veículos, como também a própria empresa, que tem por obrigação de contrato prestar um bom serviço de transporte coletivo e certamente também você quando está na condição de pedestre. Portanto, como sempre fazemos, as concessionárias têm a oportunidade de, através do programa Cidade Real, se beneficiando, eu diria com toda tranquilidade, da enorme audiência e prestígio que nós temos junto aos nossos fiéis telespectadores, levarem informação de utilidade pública para todos os seus usuários. Por vezes entendo que, dentre inúmeros fatores que compõem este conjunto, nesta relação compulsória, não há alternativa, temos que utilizar os serviços prestados pela Nova FAOL nesse quesito. Me parece que a informação talvez seria o principal item a ser aprofundado, detalhado e oferecido, porque através da informação você, evidentemente, tem a noção, o conhecimento dos seus deveres, mas também dos seus direitos. Nesta linha, estaremos aqui, mais uma vez, apresentando um programa de utilidade pública.
com a proteção de Deus sempre e com a certeza absoluta da sua audiência, seja novamente muito bem-vindo a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, sempre agradecendo a indispensável confiança dos nossos apoiadores financeiros. Neste dia 16 de abril de 2018, diretamente do estúdio Rafael Jacó. Venha para o Volta às Aulas da Arabesco. Aqui tem promoções para garantir a sua economia. Caderno de uma matéria a partir de R$ 5,90, mochilas a partir de R$ 39,90, lápis de cor a partir de R$ 4,50. Arabesco, seu Volta às Aulas com economia de verdade. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. A Gigalink está em Lumiar e, com o mais importante, preço bom, alta qualidade e alta velocidade. Como é que é aqui em Lumiar o serviço de internet atual? Não chega nem perto da internet em Friburgo. A Gigalink é assim, pioneira, e chega a Lumiar para uma revolução no acesso à rede. A gente tem interesse de atender as demandas da região. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor, sempre nas noites de segunda-feira, levando até você um tema do seu interesse, de utilidade pública, sobretudo também nesta edição, quando teremos a oportunidade de desenvolver os esclarecimentos e aprofundá-los, obviamente, no que se refere à prestação do transporte coletivo em nosso município, que tem causado muitas discussões, por vezes exageradas, além dos limites, mas também reclamações pertinentes. Até porque o usuário, que é quem paga toda esta conta, merece ter o melhor serviço possível. Não tenho dúvida disso. Entendo também que o retrato da empresa para o usuário é o do ponto do ônibus. Ele quer um carro, como é o termo que é utilizado no meio, que seja confortável, que faça a viagem com segurança e que também atenda os horários previstos com o menor atraso possível. Evidentemente que esta questão está relacionada diretamente a investimentos da empresa, do grupo acionário, a planejamento, a estratégia, a tecnologia, mas tem interferência direta do cenário de imobilidade urbana que verificamos diariamente em nossa cidade. E sobre essa questão iremos aprofundá-la, porque as informações que aqui são trazidas por Paulo Antônio Carrilho Valente são de utilidade pública. A direção da TV e a produção do programa Cidade Real, mais uma vez, se sentem prestigiadas com o atendimento do nosso convite, com a reiteração do nosso convite, como também da sua sempre gentil e cordial presença, que muito esclarece, muito, por vezes, causa contrariedade, e o contraditório é democrático, mas que, sobretudo, mostra uma postura da empresa em se apresentar, em esclarecer, em admitir as falhas e, obviamente, renovar as suas pretensões em corrigi-las. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Zoria, e a direção aí da TV Zoom, mais uma vez, pelo convite. No último programa nós falamos, né, que são muitos assuntos
a serem abordados, a questão da mobilidade, a questão da tarifa. Quer dizer, é um cenário muito vasto, muito extenso para se esgotar em um único programa. E eu até brinquei, olha, você pode produzir uma minissérie. Exato. A gente ficar aqui e a gente está à disposição de vocês, à disposição da mídia toda como um todo, justamente para esclarecer essas questões, para a gente poder falar sobre o problema do transporte na nossa cidade, que não é um problema só da FAO, é um problema que, como você coloca muito bem, a questão da imobilidade urbana, essa que é a nossa grande preocupação. Então, eu te agradeço aí pela oportunidade de, mais uma vez, estar aqui conversando com você e com os seus telespectadores aí. É interessante mesmo a audiência. Eu saí pela rua hoje, quer dizer, eu não estava habituado com isso. E é interessante, de vez em quando, você está passando, alguém catou com outra pessoa, te aponta assim de longe e tudo. Aí eu fiquei vendo assim, pô, tem algum problema? É comigo alguma coisa? E algumas pessoas até abordam a gente na rua e perguntam, olha, você que apareceu no programa do Zuri, você que é da FAO, sim. Aí a gente vai, conversa e, tipo assim, sempre com respeito, com coisa, as pessoas comentam muito. Olha, foi interessante, eu não sabia aquilo que você falou, era um dado que a gente desconhecia. E todo mundo fala, acho que a empresa tinha que falar mais sobre isso, e esclarecer mais essas questões. E é isso que a gente vem procurando fazer, entendeu? Tipo, sempre que convidado, sempre que tem a oportunidade, a gente chega, conversa, presta contas do que a gente vem fazendo e dá aquilo que a gente pretende fazer, das dificuldades que a gente encontra, que realmente não são só nossas. Acho que a Prefeitura também tem dificuldade, acho que todo mundo tem dificuldades na atual conjuntura para tocar seus projetos, mas a gente está aqui com toda a transparência, com toda a abertura, sempre à disposição. Então, te agradeço aí pela acolhida sempre. Companheiro, a população friburguense, especialmente os usuários do sistema de transporte coletivo público em Nova Friburgo, agradecem a sua presença e seus esclarecimentos. Entretanto, antes de avançarmos, e aí para descontrair um pouquinho, porque é um dos bordões do programa Cidade Real, descontração, na edição anterior, eu fiz um breve comentário acerca da sua atividade paralela, até para mostrar que diretor de concessionária também tem vida fora da concessionária. Tem vida fora da concessionária, normal. Falávamos da sua motivação pela produção avícola. Sem dúvida. E como aí, prometido... Aqui está uma parte da nossa produção. Exatamente. Conforme prometido, você me traz e me presenteia com 1 dúzia de ovos orgânicos. Por favor, comente esta produção. Olha, em princípio não tem muito o que comentar. São ovos de produção lá do nosso sistema, que a gente está em experiência realmente. É uma produção totalmente orgânica. Eu queria ter trazido na caixa que a gente está desenvolvendo, que é uma caixa que é reciclada. Essa é reciclada? Porque esse tipo de caixa que parece um papelão, sim, ela para se decompor na natureza, acho que leva cerca de 3 a 5 anos. Aquelas caixas de isopor levam até 500 anos para decompor. 500 anos? Então, com os nossos parceiros, a gente tem colocado o quê? A cada caixa devolvida, você ganha um ovo. Então, se ele juntar 12 caixas, ele ganha 1 dúzia de ovos trazendo essas 12 caixas. Muito que é uma forma de estimular o pessoal a não desperdiçar, a não jogar essa caixa no lixo. E a gente está desenvolvendo agora com uma ONG que trabalha com reciclagem. Muito bom! É sério, o assunto é sério. Obviamente que é. Fazendo uma caixa agora com fibra de bananeira e de coco também. Fazendo uma caixa que seja biodegradável, assim, com 2 meses na natureza, ela já decomponha. Então, a gente está estudando para ela ter um custo, senão acaba a caixa ficando mais cara do que os ovos. Então, a gente está estudando como desenvolver isso. Entendeu? Que é para ter um produto efetivamente totalmente orgânico. Integrado ao meio ambiente, integrado ao meio ambiente, tudo isso. Então, a gente está estudando isso, está desenvolvendo. A Mariana, minha filha mais nova, está estudando isso. Que ela se liga muito na escola, está estudando Anchieta, tem essa questão ambiental bem presente, então ela está estudando já como desenvolver isso também. Então a gente está estudando aí pela internet, hoje tem essas coisas assim, a gente trabalha já com compostagem também, na horta, com tudo isso, e está bem interessante essa questão uma caixa biodegradável
para a colocação dos ovos. E É aí, o próximo passo. certamente- Essa é uma caixa reciclada ainda. Certamente, eu vou até colocar em posição aqui no cenário de destaque, certamente em algum momento, querido, você quer dar um novo take, eu senti que você se interessou pelos ovos. Fique à vontade, utilize sua criatividade e talento. É um assunto assim, é engraçado, mas Não. até um assunto sério que a gente vem desenvolvendo. Diferente. Uma atividade não paralela, tenho dúvida disso. uma coisa para as horas vagas, que são poucas, mas a gente Sem dúvida. procura desenvolver isso. Agora, amigo, só para encerrar esse momento de descontração no programa Cidade TV Real. Zoom Rural. Exatamente, exatamente. Você também, entre as suas inúmeras facetas, é considerado como o terceiro maior colecionador de chaveiros no Brasil. É verdade, Correto? é verdade. E aí, por conta disso, a nossa produção sempre atenta Muito obrigado. quer lhe oferecer de maneira simbólica, e aqui eu vou esparramar sobre a mesa, esses chaveiros. Lhe agradeço muito. E aqui estão, veja bem, é uma coleção muito interessante, bastante diversificada. Tem um até ali de Mercedes, de ônibus. olha. Exatamente. Não, e Bem tem dois interessante. aqui, amigo, muito simbólicos. Vejam nesse take de Charlie JR, na realidade é uma quantidade simbólica para contribuir com a sua coleção, que é considerada a terceira maior do país. E veja, este chaveiro, que nesse momento eu exibo, ele foi confeccionado por conta da comemoração dos 28 anos da Friburgo Auto Ônibus. Sensacional. Olha, e acho que já lá vão uns 40 anos. Exatamente, um chaveiro histórico. Esse é histórico e Tá peça certo? rara. Acho que Peça poucas rara. pessoas devem ter esse chaveiro poucos até têm, hoje. exatamente. Como também, amigo, temos um outro aqui da mesma empresa, um chaveiro espetacular, e você nesse momento se empolga com esta coleção e que será mostrado também para a nossa enorme audiência. Este chaveiro foi confeccionado por conta dos 45, vamos invertê-lo rapidamente, por conta também da comemoração, veja, dos 45 anos da empresa. E ali você já observa um design Da atual garagem. da atual garagem. Então, amigo, obviamente, contribuindo simbolicamente para a Agradeço sua muito. coleção, tem esse valor É inestimável esse valor. e eu tenho certeza que você vai utilizá-los. É porque me perguntam, por exemplo, se você olhar a minha chave de casa Sim. e a minha chave do carro, não tem chaveiro. Não tem. Aí me perguntam, "Pô, você tem tantos chaveiros, como é que você anda sem chaveiro?" É porque eu pego todos e coloco na coleção. Certo. Então não ando com nenhum chaveiro, estão todos pendurados. E o interessante é isso, quer dizer, a pessoa, um chaveiro é um chaveiro, não. Você agora mostrou dois momentos históricos da própria FAO, Exatamente. com dois chaveiros comemorativos que eu desconhecia. Então, qual é o valor financeiro desse chaveiro? Olha, numa coleção você pode vender um chaveiro desse por 10, por 15, por 20 reais, até Sim. 50 reais. Mas o valor dele histórico não tem preço. Inestimável. Certamente fizeram muitas peças, mas hoje restam poucas ainda. A maioria se perdeu. Então, isso é bem interessante. E não para os tem- busólogos, então, aquelas pessoas que são fanáticas por ônibus, até te sugiro fazer uma pauta um dia com os busólogos. Marconi Júnior é busólogo. Marconi Júnior. Ele é um busólogo. Muito. aficionado, Nosso operador técnico. Temos conversado muito com ele. Que ótimo. E é bem interessante. Então, esse chaveiro, para a minha coleção, tem um valor inestimável. Para um busólogo, ele vale muito mais. Eu não tenho dúvida disso. Então, veja agradeço, eu fico até envergonhado que só trouxe uma dúzia de ovos para você e saio com uma coleção inestimável. bem. Da próxima vez, Da próxima vez eu vou trazer chuchu, couve, esse tipo de traga coisa. galinha junto para a gente. Não, você já leva para produção caseira. Exatamente, render homenagens. Tá bom. Mas é uma contribuição Te agradeço simbólica muito. para a sua coleção. Poxa, muito obrigado. E surpreendente. Sem dúvida. Surpreendente, né? Fico muito feliz. Eu imagino a alegria, por exemplo, nesse momento, que dona Renata Takeda, que atende pelas funções de sua maravilhosa
uma pessoa inteligentíssima maravilhosa. esposa, deve estar se divertindo nessa ocasião, né? Não tenha dúvida. Eu... Olha, eu quando ganho um chaveiro, eu já fico feliz. Muito feliz. É que nem pinto no lixo. Ganhar um chaveiro, eu passo o dia inteiro feliz, satisfeito com aquilo. Ganhando isso tudo aí, eu confesso que eu estou ansioso para o final do programa, reuni-los, olhar um por um, catalogar e pendurar no quadro lá em casa. Certamente, dona Renata, nesse momento, deve estar me elogiando, imagino, né? Acredito, certamente. Companheiro, feito essa troca de gentilezas de ovos orgânicos por chaveiros, e temos aqui essas duas peças absolutamente históricas no Sem que dúvida. se refere à trajetória da Friburgo Auto Ônibus, dois chaveiros confeccionados por ocasião de comemorações de sua fundação. Vamos tratar agora de um item bastante técnico, multidisciplinar, e que nós precisamos ter um entendimento da concessionária. Veja bem, eu costumo, inclusive, ser insistente em afirmar que nós temos um cenário de imobilidade urbana. Qual seja, por conta de um diagnóstico muito simplificado. Veja, Nova Friburgo é cortada por 5 rodovias estaduais. RJ 116, Friburgo-Rio, RJ 130, Friburgo-Teresópolis, RJ 142, Friburgo-Casimiro de Abreu, RJ 148, Friburgo-Sumidouro e RJ 150, Friburgo-Bom Jardim, via Amparo e São José do Ribeirão. Além disso, o que já traz um fluxo de veículos muito grande, a nossa, eu diria, deficitária malha viária, não dispomos de uma estrada de contorno. Isso se verificando em uma situação absolutamente diferente e de exceção se considerarmos os outros municípios da área de concessão da Rota 116. Obrigatoriamente, todos os veículos que se destinam ou se originam dos municípios vizinhos e trafegam por Nova Friburgo passam pelo nosso centro urbano. É verdade. A nossa malha viária, ela é estreita, ela é confinada às poucas áreas planas do nosso município por conta da nossa conformação de relevo. A nossa cidade está encravada, especialmente seu núcleo urbano, numa área que por vezes impede essa expansão, salvo algumas exceções que ocorreram aí há décadas, mas não se tem a alteração dessa malha viária significativamente. Por outro lado, mesmo que ainda se disponha de algumas áreas planas que poderiam ser melhor aproveitadas, nós temos fatores que agravam esse contexto, que agravam esse cenário. Cito, por exemplo, a falta de regulamentação do estacionamento. Isso é um problema muito sério. E que você vai abordar nas principais vias. A rua é pública, mas o espaço é nobre. Então, como tal, deveria ser tratado. Existe um verdadeiro loteamento das vagas nas vias principais do núcleo urbano em Nova Friburgo. Além do que também, por vezes, observamos que motoristas absolutamente despreparados se prevalecem do uso do pisca-alerta para formar filas duplas e triplas. Além disso, amigo, para incrementar e agravar mais ainda esse cenário, não dispomos de uma sinalização semafórica atualizada e tecnológica que permita, por exemplo, a criação de ondas verdes nas principais vias em determinados horários. Por outro lado, temos um volume de veículos circulando pelas ruas absolutamente exagerado. Para que todos tenham ideia, o Detran local, a
agência local do Detran, a representação local do Detran RJ, possui cadastrados cerca de 105 mil veículos, entre motocicletas, veículos particulares, ônibus e caminhões, que, obviamente, não circulam diariamente pela nossa malha viária, mas é uma, vamos dizer assim, é uma situação em potencial, que, por vezes, atinge a sua plenitude e em outras nem tanto, nesta mesma malha viária. E aí também se observa que, com todos esses ingredientes, nós não dispomos de alternativas que incentivem o transporte, eu diria, alternativo, como ciclovias, que motive o usuário de um veículo de passeio ou mesmo do transporte coletivo a utilizar a sua bicicleta em determinados deslocamentos. Não existe uma proposta, uma política de faixas seletivas para o deslocamento dos carros da empresa, de maneira que o transporte coletivo seja prioridade dentro do seja transporte beneficiado, urbano. seja priorizado. Além do que, e já começo a concluir essa minha análise preliminar, não observamos, isso historicamente, investimentos da administração pública no setor, não só da atual gestão, da atual administração pública, do atual Poder Executivo, mas de todos os anteriores, em que a secretaria pertinente não dispõe, inclusive, de quadro técnico profissional com formação no setor que possa justamente tratar dessa questão como deve ser tratada, elaborando e desenvolvendo, por exemplo, um plano de mobilidade urbana com objetivos a serem alcançados em curto, médio e longo prazos. Por derradeiro, por vezes ainda, dentro desse cenário bastante caótico, em que relatei alguns aspectos, que podemos acrescentar outros aqui no decorrer do programa, por vezes, eu diria que a cidade que tem vida, que é dinâmica, é surpreendida com obras executadas em vias públicas de intenso tráfego, em períodos, no mínimo, questionáveis, como recentemente aconteceu com a construção de uma passarela elevada, ou uma passarela que permita o deslocamento do pedestre de um lado para o outro da Avenida Conselheiro Júlio dos Arcos, ali nas imediações do Paissandu. Essa passarela é conhecida pelo nome de Traffic Calm, nome realmente muito interessante. Como também obras no jardim que permite o funcionamento daquele relógio digital, que diretamente não alteraria o fluxo de trânsito, e também obras feitas pela empresa de gás SEG. Isso concomitantemente, o que causou um verdadeiro nó no trânsito da cidade. E aí, conforme eu disse, esses congestionamentos são democráticos. Esses congestionamentos atingem todos que utilizam desse sistema indistintamente. Dentre este cenário absolutamente cruel, porque altera a vida das pessoas, causa insatisfação, causa estresse, causa intolerância, por vezes práticas ofensivas no trânsito, como a concessionária administra essa situação. Até porque, via de regra, quando a empresa não consegue cumprir os seus horários, os usuários, de uma forma geral, entendem que é um problema exclusivamente da empresa. Diante deste cenário, que não é surpreendente para a empresa, como essa questão é tratada e administrada para equacionar ou minimizar os impactos que ela sofre
neste cenário de imobilidade urbana? Bom, Zori, você fez uma série de colocações aí, eu vou começar a te responder de trás para frente, pelo que você falou no final agora. Vou te dar um exemplo da semana passada, com a obra ali na Júlio Zarp, no Paissandu. A gente teve em engarrafamentos aí de cerca de 2-3 horas na cidade, na hora do rush à tarde, em que tudo ficou paralisado. Então, acontece o quê? Da nossa programação, que a gente hoje roda com aproximadamente 60 linhas diferentes, eu te garanto que cada linha perdeu pelo menos 2 a 3 viagens. Então, isso é o que? O ônibus sai programado para dar, por exemplo, 10 viagens por dia. E existe uma tabela que circula com o pessoal com horários que são pré-programados, que nós tentamos cumprir aqueles horários. Mas ser engenheiro, você sabe, nas condições normais de temperatura e pressão. Entendeu? Olha, se nada der errado, eu hoje vou cumprir essa tabela de horários. O que é que pode dar errado? É um motoqueiro que cai, e isso é um índice alarmante aqui em Friburgo de acidentes com motocicleta. É o ônibus que enguiça, e já falamos sobre isso, estamos trabalhando em cima disso. É a questão do semáforo que deixa de funcionar. É uma carreta que para enguiçada, ou um caminhão que para descarregar. É o veículo estacionado em fila dupla ou tripla, muitas vezes não nas vias principais, mas nessas linhas que nós temos que sobem morros, acontece muito o quê? E os telespectadores sabem disso. Você, para subir até o alto do morro, você tem uma via de mão dupla. Geralmente, de um lado, tem carros estacionados. Vou te dar um exemplo de uma via simples. A gente subindo ali pelo Sanssouci para ir para Estácio, quem sai ali da Monte Líbano vira à direita para subir. Ali é uma via de mão dupla que tem quebra-mola no meio da ladeira. Você imagina que o ônibus está passando ali, tem que frear para arrancar em primeira no meio de uma ladeira. Então, é carro de passeio subindo, caminhão subindo, carro de passeio descendo, ônibus também. E as pessoas estacionam de um lado da rua, às vezes não satisfeitas, param do outro lado da rua, e tem buracos, e tem um meio fio alto, e de repente tem uma fileira de carros para descer, outra para subir, e tem um caminhão descarregando material de construção para uma obra. O ônibus não consegue passar. Aí demora ali 10, 15 minutos, às vezes, para conseguir se liberar. E aí você colocou uma coisa assim muito bem. Qual é a percepção do passageiro? O que é a FAO para o passageiro? O passageiro ele não está preocupado se tem engarrafamento, ele não está preocupado se tem um caminhão descarregando, se choveu na outra ponta da linha. Por exemplo, ontem dormiu um ônibus na rua ali em Maringá, Marília, sei lá, perto dali de Pilões. É um bairro que fica quase já em Sumidouro, que atendemos lá. O ônibus simplesmente foi para lá, tinham passado uma máquina, colocado terra, choveu, aquilo virou lama. O ônibus foi patinando, caiu na vala, ficou com 2 rodas na vala. E o reboque foi lá à noite, não conseguiu tirar. Agora foi uma retroescavadeira, conseguiu puxar com corrente o ônibus para ele sair. Então o ônibus dormiu na rua, não atendemos os passageiros lá por conta da chuva. Mas o usuário, qual a imagem que ele tem? Ele tem uma tabela na mão e ele olha, o ônibus de 6h20, por exemplo, não passou. Ele não está preocupado se ele não passou porque tinha um caminhão descarregando, tinha fila tripla na Alberto Braune, porque tinha o ônibus no ponto final lá ficou atolado, ou se faltou um motorista ao serviço, ou se uma obra feita no Paissandu na hora do rush deu um nó na cidade. Ele está preocupado que o ônibus dele não veio. Ele tem que pegar o filho na creche, ele tem que chegar na escola, tem que chegar no trabalho, tem médico marcado. Então, qual o papel da FAO nisso? Eu tenho que falar a verdade para o passageiro. Atrasou sim, porque enguiçou, é culpa minha. Porque engarrafou, não é culpa minha. Entendeu? Então, qual a percepção dele? Ele não quer saber, ele quer que o ônibus esteja lá na hora marcada. E pronto. Então, esses dias agora, na semana passada, fizemos contato com a Secretaria de Mobilidade, explicando, olha, perdemos mais de 100 viagens. Essas 100 viagens são 10% da programação. Não foram cumpridas por quê? Porque, exemplo, de Rio Grandina para o centro, uma viagem leva 40 a 50 minutos, no máximo 1 hora. Estava levando 2 horas e 40.
No centro da cidade, a gente estava andando a 2 km por hora. 2 quilômetros? 2 km por hora. Então, o que as pessoas fizeram? Desceram do ônibus e foram a pé para o centro da cidade. Até porque a velocidade média do ser humano caminhando é pelo menos 4 km por hora. 4, 5 km por hora. Exato. Até 6. E aconteceu o quê? Os pontos de ônibus cheios. Vou te dar um exemplo. O ponto próximo à FAO. O pessoal queria subir para Maria Tereza, queria subir para Furnas, para aquele lado. Os ônibus estavam todos presos no sentido centro. Todos no engarrafamento. Quando um conseguia sair, saía do centro, já com muito atraso. Já vinha lotado e vinha enchendo pelo caminho. Quando chegava na porta da garagem, ele já não cabia mais ninguém. Estava com 1 hora, 2 horas de atraso. Aí o pessoal foi até a porta da empresa reclamar. Tinha um ônibus que ia sair para ir para o centro. Então sai daqui, vira à direita aqui, vai para Rio Grande logo, para Maria Tereza e leva o pessoal. A gente conseguiu resolver. Mas uma pessoa que está em São Pedro da Serra, por exemplo, o ônibus está preso no engarrafamento. Aí a pessoa, poxa, a FAO não cumpre o horário. Exato. O ônibus está atrasado. Também, eu sei porque eu estou atrasado, mas a pessoa não sabe. E ela quer saber? Não. Normalmente ela não quer saber. As pessoas ligavam para o WhatsApp da empresa, para tudo. Olha, eu estou aqui em Cascatinha, não tem ônibus há 1 hora. Essa empresa é uma porcaria, essa empresa não atende a gente. Para que tem WhatsApp? E a gente explicava, o ônibus está preso no engarrafamento. Até outros passageiros entraram falando, olha, eu estou parado há 1 hora dentro do ônibus, vou descer, vou a pé. Então, aconteceu esse tipo de coisa. Então, quando você fala da imobilidade, é isso. Como que a gente consegue dar prioridade primeiro ao pedestre, depois até ao ciclista, depois ao ônibus? Como que eu consigo fazer dentro de uma malha viária que está obsoleta, que é estreita, em que as pessoas estacionam aonde querem, que muitas vezes tem problemas de conservação, são os buracos, são as obras da Águas de Nova Friburgo, são as obras da Companhia de Gás, que são feitas ali durante o dia. Muitas vezes somos informados de manhã, olha, hoje a rua tal está fechada para realização de obras. Vão colocar um tubo na rua, vão trocar um encanamento, alguma coisa. E a gente é avisado de manhã, como é que eu aviso o passageiro? Entendeu? E é complicado, meu passageiro está na rua. Não existe uma rádio FAO, uma coisa assim. Então ele chega no ponto, conversa com o fiscal. E o fiscal muitas vezes tem que ligar para a empresa, o que houve? A gente vê pelo GPS, olha, não sei, tem alguma coisa acontecendo aí. Entendeu? Outro dia foi ali em Conselheiro Paulino, foi um motociclista que caiu, ele faleceu, foi um acidente grave. Ficou tudo parado ali por 2 horas, os ônibus todos desviando o itinerário. E tinha passageiro esperando, eu estou esperando o ônibus aqui, cadê? A gente explica, olha, está tudo engarrafado em Conselheiro. Vocês têm que dar um jeito. Como dar o jeito? Que a gente fala, o engarrafamento ele é democrático, pega todo mundo. Como que eu faço esse atendimento? Como que a prefeitura pode fazer? Eu vou te dar um exemplo. Para a gente criar faixas seletivas para o ônibus, ali em Conselheiro, de Conselheiro até o centro, e no próprio centro já tem faixas até pintadas. Não custa mais que latas de tinta e operação. É ter um fiscal ali efetivamente proibindo que as pessoas entrem, que circulam ali, proibindo que o ônibus também saia da faixa seletiva, coibindo o estacionamento. O que eu vejo muito no estacionamento na segunda fila ou na terceira? A pessoa chega lá, liga o alerta, aí vem um carro da prefeitura, dá aquela buzinada, aquela piscada de farol, ou vem um guarda andando, aí todo mundo sai, dá uma volta ao quarteirão e para de novo no mesmo lugar. Eu acho que se o pessoal realmente punisse, multasse, alguma coisa assim, como é feito no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não tem muita colher de chá, não. Você toma multa, o reboque vem, leva teu carro, e você não tem muito com quem reclamar. Isso é uma coisa que funciona bem no Rio de Janeiro, a repressão, são os pardais que funcionam bem, multas por estacionamento irregular, por excesso de velocidade, por avanço de sinal. Isso é uma coisa que funciona bem e dá uma arrecadação muito boa para o município. Agora, a questão do estacionamento lá. Duvido que alguém pare na Avenida Rio Branco e estacione lá, que pare na Presidente Vargas. Não tem, quer dizer, por mais que a população do Rio de Janeiro não tenha o mesmo nível de educação que se verifica aqui em Nova Friburgo, uma coisa que as pessoas respeitam lá é o estacionamento. Porque sabem que vem multa, sabem que vem reboque, e o reboque chega, não adianta você sair correndo da farmácia, correndo do açougue. Olha, eu estou aqui. O máximo que você faz é mostrar o documento e saber para que depósito está indo o reboque. Você não consegue, depois que parou o reboque lá, começou o processo, não volta atrás.
Então, e esse é um exemplo que tem numa cidade que é meio caótica como o Rio de Janeiro. Isso é uma coisa que funciona bem, é a repressão ao estacionamento irregular, a invasão de faixa seletiva, tudo isso. Aí, se você priorizar o transporte coletivo, melhora. Melhora para a empresa porque eu vou conseguir dar um atendimento mais pontual, até melhor, com a mesma quantidade de ônibus, porque colocar mais de 10, 20 ônibus nesse caos urbano não vai adiantar de nada. Quando tiver engarrafamento, vai parar tudo do mesmo jeito. O que a gente faz nessas situações? É informar para o pessoal da mobilidade. Olha, a gente perdeu tantas viagens, olha, está engarrafado, o pessoal tem consciência disso, mas também é aquela questão, tem pouca verba. Por que eu vou fazer uma obra de madrugada ou no final de semana? Custa mais caro, então a gente faz no dia de semana que é mais barato, até fora da hora do rush. Mas atrasa um pouco, chover um pouco, o negócio já atrasa. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que fazer. Ninguém faz omelete sem quebrar os ovos. Isso era uma frase do Eduardo Paz lá, que ele falava sempre. Mas tem que se ter um planejamento, alguma coisa, né? Pô, faz na hora mais morta, faz alguma coisa assim, alonga mais o prazo da obra, mas tira da hora do rush, que é como fizeram, acho que sexta-feira. Hoje também passei agora ali, já está completo, não tem nenhuma obra na outra pista, acho que vai ser feita. Mas acho que o pessoal vai estudar uma maneira de atender isso melhor. Talvez, amigo, para que você tome uma água. Vou tomar uma água aqui. Seria interessante, evidentemente, e a própria secretaria tem pessoal que tem essa condição de observação, de planejar melhor a execução dessas obras nessas vias que apresentam um grande fluxo de veículos. Talvez propondo aos envolvidos um sistema de compensação horária para que os serviços pudessem ser feitos, por exemplo, nos feriados. No final da próxima semana, nós teremos 3 dias, sábado, domingo e segunda, que talvez poderiam permitir uma execução também da mesma forma, sem causar grande impacto. Ou seja, essas medidas que são adotadas, que são necessárias porque privilegiam, sobretudo, o pedestre, que é quem deve ser privilegiado no sistema, não tenho dúvida disso, pudessem ser melhor executadas, melhor agendadas e, sobretudo, melhor avisadas, para que o incauto cidadão não tomasse conhecimento da intervenção quando estivesse dentro da mesma. Ou seja, por exemplo, lhe faço a seguinte indagação. A empresa tomou conhecimento da carreata promovida ontem, também conhecido como domingo, pelos torcedores do clube de futebol, Botafogo de Futebol e Regatas, que se sagrou campeão. Eu nem sabia que o Botafogo tinha gente suficiente na torcida para fazer uma carreata. Desculpa falar assim os botafoguenses, eu tenho muitos amigos botafoguenses, muitos não, eu tenho uns 4, que não são muitos. Que certamente lhe repreenderão. Não, certamente. Então, mas a gente não tinha ciência na empresa disso. Então, eu tô Pelo usando menos não chegou aos meus ouvidos essa manifestação. A carreata reuniu vários veículos, trio elétrico, motociclistas. Estou impressionado. Exatamente. E que teve uma extensão razoável e que circulou. Partiu de Olaria, indo até Conselheiro, com retorno, num momento em que também houve um período de chuvas mais intenso na cidade, ou seja, prejudicando novamente este cenário e impactando no cumprimento dos horários das linhas de ônibus. Você está sendo surpreendido aqui nesse momento. Eu não tomei ciência, até porque domingo por essa informação. Os horários são mais espaçados. Exatamente. Eu não sei a extensão, mas pelo que comentaram hoje comigo, e ontem também, porque eu não estava em Friburgo, mas estava monitorando, porque a gente tem grupos de WhatsApp, e que qualquer irregularidade é passada, qualquer acidente que acontece, queda de árvore, tudo, e me comunicaram, por exemplo, de Furnas e Alto do Catete, que estava com lama, esse veículo que eu citei que ficou atolado, o pessoal passa tudo isso. Mas da carreata não passava. Pois é, amigo, aí que
ilustre diretor, que eu chamo de amigo porque assim o considero, mas nesse momento está aqui na condição de diretor da empresa. Então, sabemos fazer a distinção, mesmo com essa troca aqui de gentilezas, que foi muito interessante no começo do programa. Me chama a atenção a sua afirmação do desconhecimento dessa carreata. Eu nem sei se os seus organizadores comunicaram ao órgão público a realização da carreata. Certamente, porque liderando a carreata, e eu sou muito observador, existia um veículo da Secretaria de Mobilidade e Ordem Urbana. Então, essa carreata certamente submeteu a sua, vamos dizer assim, autorização ao órgão público. Para que... Se houve, até pode ter ocorrido o envio de um ofício de alguma comunicação, mas não tenha chegado até as minhas mãos. Mas nós temos uma equipe. Então, a secretaria, eu estou ressaltando, sem querer entrar no embate, no conflito, até porque não é do meu perfil, eu estou analisando e contextualizando a falta de informação, em que o órgão público tinha conhecimento, tanto é que estava na condição de líder da carreata, não necessariamente participando, que os seus ocupantes fossem torcedores do Botafogo de Futebol e Regatas, mas tinha conhecimento e talvez devesse comunicar à empresa que certamente tomaria essas providências. Então, é um exemplo prático que afeta, companheiro, o usuário que está no ponto de ônibus e que não tem conhecimento de um fato dessa natureza em pleno domingo e estranha o atraso exagerado de uma determinada linha que no domingo até transita com certa regularidade. É verdade. Tá certo? Então, avançando só mais um pouco nesse aspecto, amigo, porque já estamos aqui caminhando para os nossos reclames comerciais, como estreitar esta informação, não só junto ao órgão público, porque isso, a troca de ofícios permite, uma conversa há uma informal, formalidade dentro uma disso. Reunião com esse objetivo, porque aí o que tem que prevalecer são os interesses da população, do município, mas, sobretudo, para o usuário, que fica, por vezes, em pontos de ônibus, em paradas de ônibus, absolutamente impróprias, submetidos ao sol intenso e, por vezes, também à chuva que cai sobre a cidade, lhe causando uma situação de extremo desconforto. Bem, o que eu posso te falar? As nossas formas de comunicação com o usuário. A gente, assim, basicamente, para dar informações, tirar dúvidas e tudo, trabalha com a ouvidoria e trabalha com aquele serviço do Fale Ônibus, o 0800, que tem todos os ônibus ali, 0800 886 1000, que as pessoas ligam para dar reclamações, sugestões e tudo, mas não é aquela coisa interativa, que a pessoa ligue, olha, eu quero saber que horas tem um ônibus, se não tem, se engarrafou. Então, o nosso pessoal que atua na estação livre ali e nos pontos, pelo WhatsApp, a gente consegue, pelo GPS, ter informação em tempo real. A gente inaugurou hoje um serviço da linha de Nova Suíça, o Nova Suíça Estação Livre, é a terceira linha que tem um grupo de WhatsApp para dar informações em tempo real sobre o andamento da linha, como já funciona na linha de Cascatinha e na linha de Teodoro. A gente está desenvolvendo isso. Tem um aplicativo também que está em desenvolvimento, que é para não ter nem essa interação de WhatsApp. Você vai entrar, vai selecionar que linha você quer, vai informar onde você está, para onde você quer ir e vai aparecer lá pelo aplicativo, próximo ônibus, tal hora, o número tal. Então isso a gente está fazendo hoje pelo WhatsApp e vai ter... Somente com essa finalidade. Com essa finalidade, nada de o pessoal ficar querendo vender pizza dentro do grupo, fazendo convocação para o Estado Islâmico, coisas que você nem imagina, mas a gente conseguiu... Sensacional. Chega a ser engraçado, mas seria está se resolvendo. Como se não fosse trágico. E vamos inaugurar agora na Estação Livre, já está o balcão preparado, o computador comprado. Estamos testando um programinha de computador já,
que é uma ouvidoria avançada da empresa. Nós vamos ter uma pessoa sentada ali das 6 da manhã até às 10 da noite, sentada para ouvir comentários, reclamações, sugestões, tirar essas dúvidas, vai testar o aplicativo meio na prática, entendeu? Olha, eu quero ir para tal lugar, deixa eu consultar aqui onde está o ônibus. Porque muitas vezes o operador que está na rua ali, chamando o ônibus, parando o outro, ele não tem informação também com ele ali em tempo real. Está preocupado de fazer a coisa fluir. Então, a gente está colocando isso. E estuda criar alguns canais de comunicação em tempo real, porque não adianta você me ligar, poxa, eu estou aqui no ponto tal, esperando o ônibus. Você me manda essa mensagem às 7 horas da noite. Até que alguém leia essa mensagem aqui e responda, já passou o ônibus ou já está no dia seguinte, porque a gente nem sempre consegue ter alguém ali. Ou até o usuário conseguir uma carona. Conseguir uma carona, alguma coisa assim. Então, das reclamações que a gente recebe, das sugestões e tudo, uma coisa que a gente notou é isso. A necessidade de ter uma comunicação, não é eu ter um site bonito com uma tabela de horários que eu não consigo cumprir. Não é eu ter ali fotos bonitas, informações, fazer aquela coisa institucional muito bonita, mas sim dar informação em tempo real ao usuário. Que é o que ele quer saber. Eu estou no ponto tal, quero ir para casa, que ônibus eu pego? É essa informação que a gente quer dar ao usuário. E de manhã também, na madrugada, fica mais fácil cumprir a tabela de horários. Mas a partir daí o trânsito começa a engarrafar, porque choveu, porque tem um ônibus que ficou preso na lama, porque deu problema. A gente não consegue dar essa garantia. E essa garantia do cumprimento do horário ao longo do dia é a origem de 90% das reclamações que a gente recebe ou mais. Sem dúvida. E do total de reclamações assim recebidas, eu te digo que, olha, responsabilidade da FAO, que só caberia à FAO corrigir isso, não chega a 5%. Na semana passada, a gente teve um pique de reclamações aí, que em uma semana eu tive mais reclamações que nos 2 meses anteriores. Em que dias? E que faixa de horário e que linhas? Justamente na faixa de horário em que a obra estava andando, que a cidade ficou paralisada. Todo mundo reclamando que eu estou em Cascatinha esperando o ônibus, não tem. Estou em Rio Grandina, estou em São Lourenço. Eu espero o ônibus no meio do caminho para subir para São Pedro. Cadê o ônibus que não passa? O ônibus está preso no centro do engarrafamento. Só que a pessoa não quer ouvir isso. Dá o jeito de vocês. Exatamente. Como que a gente consegue fazer isso? Então, é muito complicado. Então, se não houver uma tentativa do governo, junto com a sociedade civil organizada, com a FAO, aí vem Feijão, a Cienf, todo mundo, se não se sentar para conversar essa questão, para fazer funcionar, e eu te digo, as sugestões que a FAO pode dar estão elencadas, estão disponíveis para quem quiser ver. A gente falando sobre questão de reescalonamento de horário, que as atividades são todas no mesmo horário, a chegada na indústria, no comércio, todo mundo chega junto, sai junto, complica. As vias, ter faixas seletivas, ter um sistema de ônibus inteligente, tronco alimentador, que hoje todos os ônibus têm que vir ao centro, todos têm que sair do centro. Então, tem muita gente que não quer vir ao centro. Ela não precisa. Que não precisa. Então, eu tenho que fazer o quê? Garantir que na periferia eu tenha linhas atendendo a esse pessoal que não vem ao centro. Mas hoje todo mundo tem que vir ao centro. Se eu quero ir, por exemplo, de Conquista para São Lourenço, eu tenho que esperar o ônibus que vem do centro. Quando eu poderia ter ônibus circulando lá. Eu estou lá em Lumiar, São Pedro, Santa Luzia, eu posso ter linha de micro-ônibus circulando lá e um ônibus que vem até o centro. Quer dizer, eu com menos ônibus vindo para o centro, consigo dar mais frequência e fazer esse atendimento. Então, são propostas que já foram levadas à prefeitura. Como eu já disse no último programa, tem uma similaridade com o projeto do Anderson Nogueira, do deputado estadual, entendeu? Que a gente quer ver se junta para analisar os dois projetos. Olha, tem o seu projeto, tem o nosso projeto. Olha que interessante aqui. Chamar a prefeitura, ela que tem esse poder de fazer... É o poder concedente. Com que os projetos andem. Então, isso tem que ser discutido também junto com a prefeitura, principalmente pela prefeitura. E mais, encerrando esse bloco, entendo que deveríamos ter a regulamentação, me parece que prevista em legislação, que cria o Conselho Municipal de Transportes. Existe essa previsão, cabe realmente um aprofundamento para que seja regulamentado, que estabelece justamente um fórum para que este debate seja promovido, reunindo poder concedente, administração pública
empresa concessionária de transporte coletivo e também, sobretudo, representação dos usuários, de forma paritária. É o fórum adequado, pacífico e eu diria até propício para tratar dessas questões que por vezes são tratadas nas pontas, de forma isolada, quando a secretaria se manifesta, quando a empresa se manifesta e quando você, usuário, reclama com propriedade. Porque para você, a empresa, o retrato, a avaliação é do ponto de ônibus. E você paga por isso ou, por conta da gratuidade, alguém está pagando também esta conta. Muito bem. Muito bom, garoto. Depois do intervalo, retornaremos já na reta final das tratativas desta questão relacionada à mobilidade. Nesse momento, eu contenho aqui o nosso convidado que precisa atender um chamado de emergência. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Vai lá. Somos contraste. Aprender como um jovem, conhecer como um sábio. Da tecnologia, parceria, mas manter o olhar em mão estendida. Ser grande e especialista, mas guardar proximidade e acolhimento. Diante da dor, ser ação. Diante da doença, solução. Diante da vida, sempre resposta. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Já parou para pensar o tempo que você perde contando moeda e esperando o troco? Com o cartão Nova Friburgo, você ganha agilidade ao embarcar nos ônibus e chega mais rápido ao seu destino. Sem contar que com uma única passagem você pode fazer integração. O sistema de recarga facilitada traz várias opções para você reabastecer seu cartão. São diversos locais, na internet e até mesmo nos ônibus. Cartão Nova Friburgo, mais tempo para você viver o melhor da vida. Tão importante quanto a escolha de um revestimento é a escolha da argamassa a ser utilizada. Informe sempre, na hora da compra, em qual ambiente o produto será aplicado. Dessa forma, o assentamento do revestimento fica perfeito. Quer saber mais? Vem pra Vermar! Na Vermar tem gente que entende do assunto. E mais, preço baixo pra valer, desconto de verdade e mais facilidade pra pagar. Vermar, especialista em vender barato. Sensacional! Programa Cidade Real. Absolutamente imprevisível. Tirem as crianças da sala. Muito bom. Estamos exibindo aqui este take que contempla ovos orgânicos que foram oferecidos pelo cordial e gentil diretor da Nova FAOL, caro amigo Paulo Antônio Carrilho Valente, como também a minha retribuição para a sua coleção de chaveiros, com essas peças aqui absolutamente interessantes, de maneira que incremente ainda mais a coleção que ele faz como hobby, se constituindo como a terceira maior do Brasil. Sensacional! Em algum momento faremos um programa só sobre chaveiros e ovos orgânicos. Companheiro, nós já estamos começando a caminhar para a reta final e eu tenho certeza que, além da descontração que é necessária, não, sem dúvida, as informações que a concessionária, qualquer uma delas, traz é extremamente importante. Águas, esgoto, iluminação pública, limpeza urbana, operação de rodovia, de terminais rodoviários e de teleférico em Nova Friburgo estão sobre a administração de empresas privadas através do regime de concessão. Ou seja, o nosso cenário, conforme eu costumo dizer, é ímpar. Invariavelmente, em outros municípios, se tem a presença do governo do estado administrando e operando
determinados serviços públicos, o que não acontece no Nova Friburgo, daí que sempre que posso insisto na criação de uma agência municipal de fiscalização dos serviços concedidos. Já pudemos tratar dessa questão Desculpa. há muito tempo atrás, quando estava na presidência da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, propondo esta iniciativa absolutamente propícia, adequada, que tivesse não só estrutura técnica e competência profissional, mas dotação orçamentária no orçamento municipal para a sua existência. A exemplo do que acontece, guardadas as devidas proporções, com o Ministério Público. Seria uma iniciativa sensacional e poderia, inclusive, ser inaugurada ou lançada ou projetada agora, em maio, por conta de propor este legado à população de Nova Friburgo, que diariamente utiliza os serviços dessas concessionárias. Companheiro, essa questão, acrescente... Você estava falando, eu fiquei pensando na questão da lei orgânica municipal, que está sendo criada e está agora em fase de votação. Acho que foi feito o primeiro relatório pelo professor Pierre para receber a contribuição de outros vereadores, da sociedade também. Eu nem sei se já tem alguma previsão disso dentro da lei orgânica municipal. Não. Acredito que não tem. É o momento. Eu estou com um trabalho para ler ainda, até participei de audiências públicas da lei orgânica e até vou ler, tem algumas sugestões até que a gente pode ter, não só como diretor da FAO, mas como morador aqui de Nova Friburgo. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode assim, realmente colaborar para o engrandecimento desse trabalho. Até parabéns para o professor Pierre pelo trabalho desenvolvido aí, que eu acompanhei a dedicação dele, e realmente foi um trabalho hércules aí que ele fez para poder presentear a cidade aí e em dado momento o ilustre companheiro professor Pierre Moraes certamente também terá a oportunidade de expor todo este trabalho aqui no programa Cidade Real. Nós já estamos caminhando para a reta final. Os assuntos que envolvem não só as demais concessões, mas como essa, que tem sido, e você sabe disso, a vidraça da vez, aqui em Nova Friburgo, são extremamente polêmicos, controversos, mas, sobretudo, multidisciplinares. Qual é a estrutura ou qual é o planejamento que a concessionária tem para tratar tecnicamente dessa questão? Porque, às vezes, para o leigo, dá a sensação que as medidas são aleatórias. Não, isso eu posso passar com toda tranquilidade. Assim, muitas pessoas tiveram a oportunidade já de visitar a FAO para ver o trabalho que é desenvolvido. Então, como eu tenho dito por aí, a gente não trabalha com base em achismos ou com base, olha, eu vou fazer isso porque pode ser melhor até politicamente ou isso, aquilo, não. O nosso trabalho é estritamente técnico. Então, com o que a gente trabalha? Com a coleta de dados através do GPS, que já está implantado em todos os veículos. Friburgo tem um problema, às vezes, do GPS não funcionar bem por conta da conformação geodésica da cidade, da geodésia. Às vezes o celular não está funcionando, não tem sinal do relevo. Então, a gente pega esses dados que dão informação sobre velocidade, sobre carregamento de passageiros, sobre itinerários. Nós fizemos um levantamento de todas as vias onde a gente passa, da situação delas, do calçamento, da inclinação, da viabilidade técnica de ter ônibus ou não. Então, tudo isso foi estudado e a gente faz o quê? Trabalha com uma equipe que tem pessoas que eu sou arquiteto, sou urbanista, tenho formação em administração, tudo isso, tenho 38 anos de experiência, então eu me somo a um grupo em que tem pessoas com mestrado, com doutorado em transporte, pelo COP, na UFRJ, é uma equipe que é muito boa, com os melhores equipamentos, com melhores softwares de gestão, de logística e tudo, todos aplicados para se tirar o melhor projeto possível para a cidade, que não é só a questão da tabela de horários. Você tem que considerar a questão da legislação trabalhista que se aplica ao rodoviário, a questão da legislação de trânsito, a questão da disponibilidade de vias urbanas. Posso fazer o melhor projeto do mundo. Sem dúvida. Mas para eu rodar onde eu rodo hoje, com o trânsito que está hoje, fica difícil. Então, o que a gente faz? Trabalha isso muito tecnicamente,
Nós temos equipe, temos os equipamentos, temos os softwares, quer dizer, temos tudo da melhor qualidade para poder colaborar com a prefeitura nesse sentido de elaborar projetos, de dar sugestões e tudo. Não se dá sugestão, isso aqui é melhor para a empresa, ou isso aqui é melhor para a prefeitura, é melhor para a população. A gente sempre procura trabalhar aquilo que é melhor para todo mundo, lembrando que a gente trabalha com transporte coletivo. E muitas das reclamações que a gente recebe na audiência pública que houve recentemente, muitas pessoas vão lá para reclamar o seu problema, não o problema da coletividade. Pessoas que reclamam ao horário para atendimento a minha filha que sai da escola, esquecendo que dezenas de pessoas pegam o mesmo ônibus um pouco mais tarde, a pessoa quer que antecipe. Teve uma senhora que reclamou que o ônibus foi adiantado e que o neto dela tinha que acordar 20 minutos antes para ir para a escola, que isso era um absurdo. Mas foi uma alteração feita a pedido de pessoal que vinha chegando atrasado ao trabalho no centro da cidade. Então você antecipou o ônibus em 20 minutos, por quê? Por causa de condições viárias. O Barroso lá, por exemplo, que fica ali em Amparo, o ônibus tem que passar em 10 minutos, estava passando em meia hora por dentro do bairro, atrasava a linha toda. Por quê? Buracos na rua. Se fez uma reclamação, até o vereador Ailton Maguila, que é o representante de lá, nós comunicamos, olha, vereador, a linha que passa pelo Barroso vai entrar e voltar pelo mesmo lugar, vai demorar 1 hora a mais a viagem, que não tem condição de passar. Ele se empenhou pessoalmente com DR para conseguir dar uma consertada lá e a linha não chegou a ser cortada. No dia que ia ser cortada, ele estava lá na frente do negócio trabalhando, uma função que não é dele, que não é do vereador. Sem dúvida. Mas ele, como é interessado, tem lá uma área onde ele reside, tem muitos votos, se dedicou a isso. Então ele estava lá empenhado em resolver e resolveu o problema até a próxima chuva, porque colocaram aquela brita corrida. Exatamente. Quando vier uma chuva vai lavar aquilo tudo. Sem dúvida. Mas pelo menos foi um paliativo ali. Então ele resolveu. Então o que a gente tem da nossa parte? Tem todo o embasamento técnico, teórico, físico e tudo para fazer esse bom atendimento. Tem planejamento de mais investimentos, já falamos aqui no programa passado de quanto já foi investido. A empresa pretende investir mais, pretende tocar esse seu projeto para frente, porque não é uma coisa que você chega, estalei o dedo, consertei o transporte. Não. O que depende da gente, a gente está fazendo, que é ir colocando, na medida do possível, a frota mais nova. A gente espera chegar ao final desse ano com a idade média aí de 2 anos e meio. 2 anos e meio. Da nossa frota, que é uma idade média superior a de qualquer lugar do Brasil. Vai ter igual, não vai ter melhor. Quando vocês trabalhando para isso. Qual era a idade média da frota? A gente chegou aqui e tinha 6 anos. 6 anos. 6 anos de idade média. Então está se trabalhando isso, está sendo feito investimento. A gente trouxe dados também de quanto se gasta com manutenção, de equipe contratada, das pessoas empenhadas. Agora, por exemplo, o ônibus vai lá para Macaé de Cima hoje, que choveu. Ou o ônibus vem cheio de barro, ou ele vem cheio de poeira. O ônibus está sujo. É limpo todos os dias. O ônibus enguiçou porque atolou. Esse ônibus que atolou, amassou o amortecedor, quebrou fecho de molas, torceu lá o pneu, amassou a lataria, amassou o elevador, tem que ser consertado. Então, a gente vem nesse trabalho, aquele negócio. Desculpa, é como se você tivesse uma piscina cheia de água suja ali, tivesse um balde para ir trocando a água. A gente todo dia está tirando água suja e jogando água limpa. Quer dizer, numa metáfora aí comparando. Daqui a pouco vai estar bom. À medida que vão chegando os ônibus novos, que vão se revisando os velhos, que vai substituindo o pessoal. Tem motoristas que, infelizmente, causam problemas para a gente. Questão de disciplina, questão de... Olha, tem um agora que veio uma reclamação 3 dias seguidas do presidente da Associação de Moradores, de que o motorista parava na casa da irmã dele para tomar café da manhã. Muito bom. E atrasava o ônibus 20 minutos todo dia. Então, olha, ele saiu daqui na hora. O que é que está vendo? A gente viu pelo GPS. É um lugar até que é de sombra. Olha, o ônibus está parando realmente aqui em algum lugar. Inacreditável futebol. E o presidente da associação, o Zezinho, uma pessoa sensacional, compreende os 2 lados da coisa. Ele reclama com a gente diariamente, mas entende o esforço que a gente está fazendo. Ele informou, olha, fofoca daqui na região que ele está parando na casa da irmã para tomar café da manhã. E aí? O que a gente pode fazer? Aí vai punir o motorista, esse motorista vai e reclama. Tem vereador que o motorista chega lá e reclama com o vereador. Eu fui suspenso porque eu fiz isso. Ele, às vezes, não conta a verdade toda.
Aí eu venho o vereador, olha, vocês estão punindo, estão sendo injustos com o cara. Não, a gente faz aquilo que é o certo. Então, eu acredito nisso, Zuri. Quem está fazendo o que nós estamos fazendo, que é acreditar na cidade, fazer um investimento, tratar a população não como inimiga, como amiga, tentando colocar os ônibus, tentando fazer os investimentos. Como a gente disse no programa passado, a empresa estava com câncer. E a gente está curando esse câncer. Olha, agora eu estou com a empresa saudável, vamos trabalhar para melhorar ainda mais. E, como eu falo sempre, é trocar o pneu com o ônibus andando. Eu não consigo, por exemplo, se eu comprasse um bar, olha, esse bar está muito caído. Eu paro, faço um investimento, reformo o contrato, cozinheira nova, garçom novo, geladeira nova, novos produtos e tudo, fica uma maravilha. O ônibus não, eu tenho que rodar 24 horas por dia. O que eu consigo fazer? É ir trocando pneu com o carro andando, é ir fazendo a coisa acontecer. E nesse sentido, a gente vem trabalhando, vem se esforçando e os resultados estatisticamente estão aparecendo. Só que o usuário que está lá no ponto, como você diz, naquele momento atrasou 10 minutos, ele não quer saber se você está com um pneu melhor, se você está treinando, se está vindo ônibus novo aí, se não tem. Ele quer saber que o ônibus dele não passou. E aí, infelizmente, não depende só de mim. Companheiro, nesses minutos finais, eu vou lançar um desafio para você que você vem conseguindo superar, que é olhando para aquela câmera. Estou olhando aqui para a câmera. Em que o usuário está nesse momento também olhando para você, nos seus olhos, que são as janelas da alma, é um apresentador romântico. E que não tem acreditado em nada do que você disse. Como ele pode aprofundar essas informações e estabelecer contato com a concessionária para estabelecer o diálogo? Então, você que está me assistindo agora, que acha, as pessoas falam, eu tenho ouvido por aí, é falso, conta isso, fala aquilo, mas não está cumprindo aí com a realidade. Tem o nosso trabalho na empresa que vem sendo desenvolvido. Então, como eu sempre falo, todos estão convidados a visitar a empresa. Talvez eu pessoalmente não possa atender a todo mundo, que tem muitos afazeres, mas tem a nossa equipe lá que está disposta a receber. Até te olhando agora um pouco, Zuri, quando as pessoas vão até a empresa, que chegam na porta lá, olha, tem aqui o presidente de uma associação, tem um usuário, a pessoa veio reclamar, algumas vezes eu atendo, outras vezes eu não tenho como atender por conta de compromisso, mas peço que a nossa equipe atenda, que sente, que escute, que veja o que tem que fazer, que apresente os projetos, que apresente o que a gente está fazendo. Então, a gente tem uma empresa de portas abertas. O interesse nosso é ter contato com as comunidades, com as pessoas e mostrar o trabalho que é feito, para mostrar que não existe mistério. Como a gente falou, tinha a questão, por exemplo, da tarifa, que era uma caixa preta. A gente trouxe aqui no programa, levou na audiência pública, olha, quanto custa, como que opera. Isso é uma coisa até que o prefeito está para criar uma comissão que vai analisar isso. A gente sugeriu que não analise só a tarifa, que analise o transporte como um todo, que acho que é uma coisa que vai ser bem interessante dentro do que nós falamos. E a gente está lá. Todas as reclamações podem até não ser todas respondidas do jeito que a pessoa quer ouvir, mas a gente responde falando a verdade. E algumas coisas a gente não tem como responder na hora. A gente pega, processa a informação, confere a viabilidade, vê dentro do contrato aquilo que tem que ser feito, conversa com a prefeitura e toca isso para frente. É o que a gente tem feito. Entendeu? Ou seja, então, estão todos convidados a conhecer a FAOL. Ótimo. É só fazer contato pelo ouvidoria@faol.com.br. Agenda lá com a gente, vai ter toda a nossa equipe lá à disposição para atender. E a gente está tentando aprimorar os canais de comunicação. Quem sabe criar um canal, olha, FAOL Informa, alguma coisa assim melhor, elaborado. Ou pelo 0800. Ou pelo 0800 886 1000, ou pelo e-mail ouvidoria@faol.com.br. Muito obrigado. Quero agradecer a sua gentileza em me trazer ovos orgânicos. Eu agradeço pelos chaveiros, que hoje vou ficar enamorado desses chaveiros por um bom tempo. De noite, quando chegar em casa, antes de assistir o Cidade Real, exatamente, vou ficar olhando os chaveiros lá. Com a permissão junto com Dona Renata. Isso, aqui eu mando um beijo fraterno, muito bom. À margem ou sem estabelecer envolvimentos com a nossa relação pessoal, entendo que essas participações são extremamente oportunas, adequadas e necessárias.
para levar informação até você, que é quem paga toda esta conta. Não há outra alternativa. A relação é compulsória, ou seja, obrigatória em todos os serviços que são prestados em Nova Friburgo. Mas você tem direito à informação, até porque pela informação se consegue a devida transformação. Sensacional, Charlie Júnior hoje, nosso repórter cinematográfico, desfilando toda a sua competência ao longo do programa Cidade Real. É um apresentador motivado e eloquente. Encerro também agradecendo ao nosso operador técnico Master Marconi Júnior, também pelo seu brilhante... Exatamente, que é extensa aqui na emissora, entendendo que mais uma vez o programa Cidade Real cumpre a sua finalidade, levar até você informação de utilidade pública. E aguarde para o próximo mês de maio uma programação absolutamente atraente e imperdível por conta da comemoração do bicentenário de Nova Friburgo, que é o que nos une, que é o que sempre deve nos unir. Que Deus e Santa Rita de Cássia assim nos ilumine para que tenhamos este entendimento. Nova Friburgo é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.